Eu quero que você imagine como se você quisesse fazer uma cirurgia plástica, e aí você chega lá no cirurgião plástico, você já sente, toma anestesia, faz preparação e você sai com um nariz que você não pediu. Que tal? Eu tô dando um exemplo meio chocante, mas se você parar para pensar, algumas clientes receber uma modelagem no cabelo que ela não se identifica, é praticamente sair com um nariz que ela não pediu, que ela não queria. É algo tão gritante para ela que ela pode se chocar e ela pode ficar realmente revoltada com o seu trabalho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Luma Sakamoto, para quem não me conhece, e eu ajudo aspirantes e cabeleireiros a saírem do zero à escovação perfeita. Eu tenho essa missão aqui com um cabeleireiro integrativo que está começando, que está bem no início, e o meu intuito aqui então é te ajudar a realmente começar bem, fazer com que você conheça melhor comece bem nessa profissão, que do meu ponto de vista é maravilhosa, né? E que ao mesmo tempo exige bastante dos profissionais, que eles saibam de coisas diferentes, de coisas sobre pessoas, que entenda sobre química, que entenda sobre tantas habilidades, né? E o meu propósito aqui com vocês é ajudá-los, né, principalmente no início, para que você poupe tempo, para que você consiga evoluir mais rápido, tá? Hoje o assunto é o seguinte: você tem dificuldade, né? Você não sabe por que o frizz do cabelo da cliente não cede, você não consegue dominar aquele frizz, você não consegue modelar o cabelo da cliente, você não sabe nem por que o cabelo não te obedece, não assenta. Hoje você vai descobrir quais são os 13 erros que estão detonando o resultado da sua escovação. Eu vou falar quais são esses erros, por quê e como evitar esses erros. Porque eu sei que você quer chegar no resultado da escovação perfeita, eu sei que você quer chegar no resultado que a cliente quer, você quer deixar ela feliz, né? Eu acho que o profissional da beleza que é realmente bem sucedido é aquele que consegue deixar a sua cliente feliz. Então eu vou te ajudar hoje desvendando esses erros que atrapalham você de conquistar o seu resultado. E antes de eu entrar no assunto hoje, eu quero pedir um favor para você. Se o conteúdo do Cabeleireiro Integrativo está te ajudando de alguma forma, por favor, faz 3 coisas para ajudar. Curta, comente e compartilhe com 3 amigos, 3 amigas, que você ajuda demais, tá? Quando você curte, quando você comenta, você mostra para as plataformas que esse conteúdo é relevante. Então, quando ele é relevante, ele alcança mais pessoas. Então, curta, comenta e compartilha, beleza? Então, hoje você vai descobrir quais são os 13 erros que estão detonando, destruindo o resultado da sua escovação. Ou seja, um conjunto de coisas que te atrapalham de chegar na escovação com excelência, tá? Então, vamos lá comigo? Galera, é o seguinte, eu vou listar agora os conteúdos, os erros, tá? Para vocês. E eu quero que vocês prestem muita atenção, ó. Vou começar a listar os 13 erros. Vai prestando atenção e para você já identificar, que o meu propósito hoje é mostrar para você, mostrar aquele ponto cego para você. Identifica desses 13 erros, quais que você, se você acha que você tá cometendo mais, tá? E por quê? Porque quando você identificar, você vai saber que você precisa trabalhar aquilo. E eu vou te dar dicas também de como resolver esses problemas, como você vai conseguir resolver esses erros, beleza? Então vamos lá. Primeiro erro é você não conversar com a cliente e sair escovando o cabelo dela. Então tem muita gente que pega, o cliente senta na cadeira, a pessoa já pega a escova e já começa a desembaraçar ou já começa a ligar o secador e, né, eu brinco que abaixa a cabeça e vai, né?
Até lembrei agora de uma analogia. É que eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar futsal. Desde pequena eu sempre joguei futsal. No jogo é muito ruim quando a pessoa abaixa a cabeça e sai correndo com a bola. Por quê? Tem que levantar a cabeça e olhar como é que estão as pessoas na quadra, com a disposição das pessoas do seu time, dos adversários. E eu brinco que a pessoa que não conversa com a cliente e sai escovando, ela baixou a cabeça e está indo. Ela não está identificando, ela não está pensando, tentando entender qual que é a vontade, qual que é o desejo da cliente, que tipo de técnica que ela tem que usar. Então, essa pessoa, ela baixa a cabeça e vai, né? Então, isso é um erro para mim, não conversar com a cliente e sair escovando. Segundo erro, puxar ou esticar o cabelo, que é isso aqui, ó, que eu vejo muito que o pessoal faz, né? Então, deixa eu entrar aqui com a boneca aqui. Então, a pessoa pega o cabelo, faz um movimentinho aqui que é de doer. Deixa eu travar direito essa cliente aqui, ó. A pessoa, ela pega aqui, ó, trava a escova e vem, ó, puxando. E aí até a cabeça da cliente vem junto. Isso aqui pra mim é um erro. Então a pessoa trava e no que trava o cabelo, ela estica o cabelo, ela puxa o cabelo. Faz isso aqui, ó. Isso pra mim é um baita de um erro, tá? Apesar de ser algo extremamente comum. Coitada da cliente aqui. Então, segundo erro, puxar, esticar o cabelo. E até mesmo que a gente vê que a pessoa, que é cliente, ela vai com a cabeça junto, tá? Terceiro erro, encostar o bico do secador no cabelo. Então, a pessoa tá lá, vai escovar o cabelinho e ela faz... Vamos botar aqui o modelo. Ela faz isso aqui, ela liga o secador, ela puxa o cabelo da cliente e ela vem aqui, ó. Ela vem fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Porque como ela quer alisar, ela vem aqui e ela usa o bico do secador para ajudar no alisamento, para aumentar a temperatura, e ela trabalha muito assim, ó. Mexe por cima e trava, escova, dá aquela puxadinha, o cabelo da cliente vem junto. E isso, pra mim, eu considero como um erro, tá? Quarto erro, ligar tudo no máximo. Então a pessoa pega esse secador, pega a escova, não conversa com a cliente, puxa o cabelo dela e pá, liga tudo no máximo. Temperatura e a velocidade do vento, tá? Então, quarto erro, pegar, ligar o secador e põe tudo no máximo. Temperatura, põe velocidade, tudo no talo, né? Quinto erro que eu considero também, que atrapalha muito na hora da escovação, principalmente esse porque dá um desconforto desgramado para a cliente. A pessoa pega o cabelo dela, aqui esse cabelo aqui tá organizadinho, mas ela pega o cabelo da pessoa, nem desembaraça, não faz nada e ela já sai escovando. E aí, ó, acho que dá até para mostrar aqui. Aí essa ponta aqui, como tá embaraçada, ela vai travar na escova aqui e a pessoa sai puxando, esticando. Então, vira um método de tortura ocidental, porque tá embaraçado, a pessoa não desembaraça o cabelo e sai escovando com ponta embaraçada. Sexto erro, usar escovas com as cerdas tortas ou queimadas. Vou mostrar aqui para vocês essa escovite aqui. Essa escova aqui é uma escova que a gente chama de cerda mista, tá? Então, quando a gente olha essa escova, a gente percebe que ela tem uma cerda que é mais curtinha, né? No caso aqui, mais curtinha e mais escura, que normalmente é pelo de javali. Então, é uma cerda que tende a ser cerda natural. E tem essa cerda que é a verde, que é uma cerda de plástico, né? É um material, é um plástico, um polímero aqui. E o que acontece? Quando a gente olha a escova, a gente pensa, a cerda, a gente sabe que a escova mista,
ela serve para ter justamente mais aderência na hora que a gente vai trabalhar. Então ela agarra mais o cabelo. Só que essa cerda de nylon aqui, como a pessoa passa encosta o bico do secador na cerda de nylon, então ela escovar e faz isso aqui, ó. Até dá pra encaixar aqui, ó, o bico do secador e, né? Ela vai amassando, ela vai entortando, principalmente essa cerda de plástico. E aí, qual que é o problema de você amassar, de você queimar essa cerda? A cerda vai ficar torta. E aí você vai olhar a cerda, ao invés de estar tudo bonitinho para cima, a cerda ela vai ficando toda torta, tá? Essa escova ela vai virando, na verdade, se você entende que a escova mista é para aderir, quando você tem uma cerda que tá torta, queimada, na verdade ela não adere, ela gruda no cabelo da cliente, né? Então isso é um problema, já vocês vão entender por quê. 7º erro, compensar o frizz e o volume com excesso de produto. Então a pessoa não conseguiu fazer uma escovação bem feita, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um monte de reparador de pontas, ou ela vai colar o cabelo da cliente porque ela não conseguiu domar esse cabelo, ela não conseguiu reduzir o volume, abaixar o frizz da cliente, então ela pega e põe um monte de silicone, um monte de produto. Então, isso é um erro, né? Eu acredito que quando a pessoa tem que compensar com muito produto, né, na hora da finalização, ela errou na escovação, tá? 8º erro, acreditar que um cabelo bem escovado é um cabelo que está 100% seco. Aí vocês podem falar assim, mas Luma, eu tô escovando, eu tô tirando o cabelo tá molhado, eu tenho que tirar a água do cabelo. Calma, eu entendo isso e eu vou te explicar o porquê que eu falo que esse 100% seco é um erro, tá? Mas, pra mim, vamos entender. A pessoa tá escovando o cabelo lá, ela repete tanto o movimento, ela vai lá, escova, seca, que aí você percebe que o cabelo ele fica um cabelo sem água. Então não tem mais água na fibra. Você passa a mão assim, você sente que o cabelo tá seco, tá? Isso é um erro pra mim. Nono erro, deixar a nuca úmida, principalmente em clientes que tem um pouquinho mais de densidade. A pessoa escova bem aqui até aqui em cima, tal, mas a nuca ela fica bem úmida, e a pessoa passa a mão assim, ela pagou pela escovação e ela passa a mão aqui atrás e tá super úmido, né? Eu também não acho isso muito legal. 10º erro, deixar o cabelo marcado nas divisões. É até engraçado que esse aqui tá propositalmente marcado assim, mas olha só que interessante. Ó, olha a marcação aqui. Então é lógico que eu fiz coisas diferentes, né, nesse cabelo. Eu fiz aqui, ele estava preso, e aqui eu escovei, mas basicamente quando esse erro de marcação é isso aqui, ó. A cliente sai do salão e ela tem uma risca na cabeça dela. Então eu acho que isso também é um erro na hora da escovação. 11º erro, insistir naquela mecha que a pessoa não conseguiu modelar. Então ela fica lá escovando, o cabelo não cedeu, o frizz tá lá, o cabelo não tá liso, o cabelo tá frisado, tá todo marcado, e a pessoa continua lá querendo escovar, querendo esquentar aquele cabelo, tá? 12º erro, não resfriar o cabelo após a escovação. Ou seja, ela termina e aí tá com aquela temperatura super alta, vai lá, escova e tal, e deixa o cabelo lá e a cliente vai embora com a cabeça, literalmente com a cabeça quente, com o cabelo quente. E 13º erro, demorar muito na hora de fazer a escovação. Então, a pessoa tem lá uma quantidade, gosta a cliente aqui, a pessoa leva 1 hora para fazer uma escovação de uma cliente de cabelo, um cabelo médio, densidade média, e demora 1 hora, 1 hora e 20 para escovar. Então, esses são os 13 erros que detonam com a sua escovação. Primeiro, eu falei para vocês
quais são os erros. Eu vou repetir aqui e eu quero que você, que está entrando agora no conteúdo, que você preste muita atenção nos erros, porque isso vai te ajudar a identificar aquilo que você pode melhorar, porque daqui a pouco eu vou te explicar como você faz isso, tá? Então vamos lá. Primeiro erro. Primeiro erro é não conversar com a cliente e sair escovando o cabelo. Segundo erro, puxar, esticar o cabelo. Então, a pessoa que faz força mesmo. Terceiro erro, encostar o bico do secador. Quarto erro, ligar o secador tudo no máximo, temperatura e vento. Quinto erro, trabalhar com as pontas embaraçadas. Então, trabalhar com aquele emaranhado de cabelo. Sexto, usar escovas com as cerdas tortas ou queimadas. Sétimo erro, compensar o frizz e o volume com excesso de produto usando um monte de reparador de pontas ou colando o cabelo da cliente. Oitavo, acreditar que o cabelo bem escovado é um cabelo que está 100% seco, não tem água nenhuma nesse cabelo. Nono erro, deixar a nuca úmida. Décimo erro, deixar o cabelo marcado nas divisões. 11º, insistir na mecha que não conseguiu modelar. Então a pessoa continua querendo escovar, esquentar aquela mecha que ela não conseguiu modelar. 12º erro, não resfriar o cabelo, não esfriar o cabelo depois da escovação. E o 13º erro é demorar muito para fazer a escovação. Então vamos lá, por que o primeiro erro, não conversar com a cliente e sair escovando, é um erro? Eu quero que você imagine como se você fosse, se você quisesse fazer uma cirurgia plástica, e aí você chega lá no cirurgião plástico, você já sente, toma anestesia, faz preparação e você sai com um nariz que você não pediu. Que tal? Que tal você ir a um cirurgião plástico, ele não perguntar para você o que você quer e ele mudar o seu nariz? Eu estou dando um exemplo meio chocante, mas se você parar para pensar, para algumas clientes, receber uma modelagem no cabelo que ela não se identifica é praticamente sair com um nariz que ela não pediu, que ela não queria. É algo tão gritante para ela que ela pode se chocar e ela pode ficar realmente revoltada com o seu trabalho. Então, quando você não comunica com a cliente, quando você não conversa com ela, você pode estar colocando um nariz, né? Colocando um cabelo que ela realmente vai ficar muito chateada. Então, como eu falei anteriormente, se a pessoa baixa a cabeça, liga o secador, já pega a escova e já sai escovando o cabelo sem perguntar, ela está correndo o risco de frustrar muito essa cliente, tá? Então, o não conversar com a cliente e sair escovando é um baita de um erro, porque você pode... você não está levantando a expectativa da cliente, você não está entendendo o que precisa ser feito. Primeiro, você começou errado mesmo que você não identificou o que precisa ser feito. Segundo erro, que é puxar e esticar o cabelo, por que eu quero explicar isso para vocês? Por que isso é um erro, gente? Porque o cabelo, quando a gente pega o fiozinho, a gente sabe, né, quando a gente pega esse fiozinho, né, se eu pegar esse fiozinho e eu estirá-lo, ó, esse aqui rompeu facinho, né? É um fio bem fininho. E às vezes pode até ser que seja fio de plástico, porque as bonecas elas têm fio misto, ó. Esse aqui não aguenta nada, ó. Quando eu começo a puxar um pouquinho, ele já arrebenta. Toda fibra, ela tem essa característica de estirar, né, e voltar. Estirar não, desculpa, tem elasticidade. Então, toda fibra tem essa característica de você conseguir puxá-la, ela ter uma certa elasticidade e depois voltar, tá? Só que essa capacidade, né, de retorno dessa fibra aqui, ó, vai e volta, ela é limitada, mais ou menos entre 20% e 30%. Então, quando a gente puxa, chega um momento que o cabelo não aguenta, chega um momento que essa fibra se rompe. E quando a pessoa tem o hábito de escovar o cabelo, como eu falei, puxando, estirando, consequentemente, você vai ter mais quebra do cabelo. Então, a pessoa vem aqui, ó, ela trava a mecha bem, porque ela quer alisar mesmo esse cabelo.
Aí ela pega e faz um movimento de estiramento. Isso aqui, cara, isso aqui acaba com o cabelo. E aí você junta a temperatura no máximo do secador aqui, ó, e destrói o cabelo. Por isso que muita gente que tem o hábito de escovar o cabelo, ou aquela cliente que vai toda semana no salão, depois de um tempo, o cabelo dela está duro, esturricado e quebradiço, né? Então, essa coisa do estiramento vai comprometer a elasticidade do cabelo, porque o cabelo ele vai permitir só estiramento de 20%, 30% mais ou menos do seu comprimento, e ele rompe, tá? Por que encostar o bico do secador é um problema? Isso é polêmico, porque a maior parte das pessoas que eu vejo vai fazer a escovação e encosta o bico. Muita gente de fora, gente de dentro do Brasil, a pessoa vai escovar o cabelo, vem e coloca bem quente aqui. Por quê? Por que isso é um problema? Porque quando a gente falei então da elasticidade do cabelo, o cabelo ele tem um limite, né? Que ele vai conseguir esticar e vai voltar. Com relação à temperatura, tem essa estrutura proteica, né? A queratina do cabelo também ela vai ter um limite. Quando você repetidamente ou de uma forma muito intensa, você esquenta essa proteína, você vai ter uma desnaturação, você vai quebrar essa estrutura molecular e ela não vai ser mais a mesma. É o que eu gosto sempre de explicar do ovo frito. Então, se você pega e coloca um ovo frito na frigideira, e aí quando você liga essa frigideira, o ovo, e coloca o ovo lá, ele vai estar com a gema molinha e a clara vai estar transparente, certo? Só que conforme vai esquentando, a clara ela vai ficar branca, ela não vai ser mais transparente. E a gema ela vai mudar de cor, ela está um amarelo talvez um pouco mais escuro, fica um amarelo claro, muda tanto a estrutura da gema quanto da clara. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o ovo, assim como o cabelo, é proteína. E quando a gente vê essa mudança da clara do ovo de ser transparente para ela ficar branca, é porque houve ali uma desnaturação proteica. Aquela estrutura proteica já não é mais a mesma, já não é mais o natural, o original. E no cabelo vai acontecer a mesma coisa. Eu já fiz com o conteúdo falando, né, mostrando para vocês que eu fiz a medição da temperatura do bico do secador. Esse aqui chegou quase nos 120 graus. O bico, não é o vento. O vento não dá para medir porque eu usei um termômetro a laser. Mas se você entender que o bico tem composição metálica aqui, né? Então tem tipo uma liga metálica, não é 100% metal aqui. Mas ele vai reter o calor aqui, então ele vai ficar muito, muito quente. Aí a pessoa vem, dependendo, até com o cabelo tanto úmido, e vem e encosta e vai queimando o cabelo. É isso que acontece, tá? Então a gente tem que aprender a trabalhar alisando o cabelo, não com estiramento e não com calor excessivo, né? Até apertando o calor do bico do secador no fio de cabelo. A gente tem que saber usar o direcionamento, o fluxo do ar, a gente tem que aprender a usar a tensão, a firmeza certa na escovação para conseguir a modelagem, tá? Ou o alisamento. Quarto erro, por que ligar o secador tudo no máximo é um problema? Por que quando a pessoa pega o secador, ela abaixa a cabeça e liga tudo no máximo, isso é um problema? Porque os ajustes da temperatura e do vento, eles são um recurso técnico, tá? Você tem que entender isso aqui, você tem que dominar, né, isso aqui. Por quê? Porque se você ligar tudo no máximo e for querer secar ou escovar, você vai secar o cabelo antes de modelar. Então, você usa o vento muito forte. Quando você usa o vento muito forte, o vento ajuda a secar o cabelo. Se tiver um dia ventando e você sai no vento, mesmo que não esteja tão quente, o vento vai secar o seu cabelo. Então, acontece muito isso com as pessoas. Elas, como estão com tudo no máximo, elas vão ter problemas em modelar,
em dominar o frizz, porque o vento está descontrolado, porque a temperatura está muito quente e isso vira uma bola de neve. A pessoa não consegue realmente compensar esse frizz, não consegue alisar, não consegue modelar e fica presa nesse ciclo vicioso. Aí taca produto, aí queima o cabelo, aí o cabelo vai ficando cada vez mais frágil, a cliente percebe que o cabelo dela está ficando danificado, ela não volta. Simples assim, tá? Sexto erro, por que trabalhar com ponta embaraçada é um problema? Porque uma vez que você tem aqui, né? Primeiro, a pessoa normalmente está fazendo estiramento e com a ponta embaraçada, ela não vai ter para onde, o cabelo não vai ter para onde sair. E aí isso vai gerar o quê? Quebra. Então, ponta embaraçada aumenta o nível de força, né, que o profissional faz para conseguir trabalhar com cabelo e isso leva a mais quebra, tá? Vamos lá. Por que usar cerdas, escovas com cerdas tortas ou queimadas é um problema? Então, vamos lá, voltar aqui. Olhando a cerda, se ela não estiver alinhada, ela vira como se fosse uma estrada tortuosa para o cabelo passar. E, obviamente, o cabelo vai ficar enroscando nessa escova. Então, eu percebo muito isso, assim, que tem gente que não consegue fazer a modelagem, que eu falo, né, esquenta, espera um pouquinho, depois solta. Porque na hora que vai soltar o cabelo, como essa cerda tá o ó do borogodó, né, essa cerda tá tudo torta, na hora que ela faz assim e ela aperta, daqui ela não tira mais a escova fica travada, ela pode ir embora porque o cabelo ela não vai conseguir fazer isso aqui, ó, não vai conseguir soltar. Por quê? A cerda dela tá toda torta. Então, ela judia da cliente, ela não consegue modelagem, né? Tem muita gente que não consegue modelagem com a escova mista, apesar de, lógico, ela não dar tanta modelagem quanto a escova térmica. Por quê? Ela faz o movimento, aí ela vem aqui, ao invés dela travar, esperar, conseguir a modelagem, na hora que ela solta, o cabelo vem todo desgranhado, não sai facinho igual tá saindo o meu. Então, isso tem a ver com cerdas, tá? Outro ponto, por que compensar frizz e volume com excesso de produtos é um baita de um erro, do meu ponto de vista, né? Porque o cabelo fica oleoso e a cliente odeia que o cabelo fica com aparência, com aspecto de peso ou até mesmo de sujo. Tem gente que coloca tanto produto, tanto reparador de pontas, porque não conseguiu dominar o frizz do cabelo da cliente, que aí a cliente ela fica pé da vida, ela fica brava, porque ela foi lá pro salão, lavou o cabelo e daqui 6 horas o cabelo já tá melado, né? Então, essa sensação, né, de peso no cabelo, de excesso de produto, a cliente não gosta, tá? Deixa eu continuar aqui para vocês. Oitavo erro, que é acreditar que o cabelo bem escovado está 100% seco. Essa eu aprendi com o meu pai. Por que é um erro a pessoa escovar o cabelo e deixar o cabelo 100% seco? Porque a proteína do cabelo, a queratina, ela precisa de água para você conseguir, para ter estabilidade. Quando a gente seca, essa proteína ela fica extremamente fragilizada e aí a gente tem aquela aparência de cabelo esturricado, aquele cabelo duro, né? Então, na escovação, o excesso de um vento muito forte, excesso de calor, isso tudo vai tirando a água. E aí quando você termina a escovação, nossa, já peguei vários cabelos assim, que você passa a mão assim no cabelo da pessoa, você não sente, não tem nada de água. Literalmente é um cabelo duro, seco, rígido. Aí você passa a mão, você não sente umidade, tá? E isso estraga o cabelo. O nono erro, para mim, que é deixar a nuca úmida, é um problema porque a cliente fica incomodada. Você para e pensa assim, ela está pagando para fazer um serviço de secagem, né? De secagem, de escovação. E ela sai com a nuca úmida, então tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção nisso. No final, principalmente, a gente passa, vai passando a mão, vai sentindo se o trabalho foi bem feitinho mesmo, tá? Outro erro, deixar a cliente, 10º erro, né? Deixar o cabelo marcado nas divisões. Eu acabei trazendo um exemplo aqui para vocês, porque essa boneca eu estava fazendo
umas aulas nela. E aí, quando você olha aqui, ó, né? Então a cliente ela se olha de frente, legal, o cabelo tá ótimo. Aí quem tá vendo ó, de lado vê que ela tá com uma marcação de divisão aqui, ó. A divisão da que a pessoa fez a auricular e ela saiu o cabelo assim, ó. Ó, que horror. Isso aqui não é uma escovação perfeita, né, gente? Isso aqui não dá. Muito chato isso. Vamos lá. Outro erro, 11º erro, insistir na mecha que não conseguiu modelar. Aquela pessoa vai lá, escova o cabelo, aí o cabelo tá com frizz, ou o cabelo tá com aquele aspecto ainda, ou tá crespo ainda, enfim. E ela continua até tirar toda a água do cabelo. Aí que vai ficar uma porcaria mesmo. Então, gente, o que acontece? Você precisa entender que se a mecha não modelou, para. Você não vai conseguir melhorar a situação com mais vento e com mais calor. Existe um pontinho ali que se você percebe que você tem umidade, você pode continuar. Mas se não modelou e o cabelo está seco, por favor, para, tá? 12º erro é não resfriar o cabelo após a escovação. Então aí a pessoa termina de escovar, o cabelo está quente, e aí o que vai acontecer? Por que isso é um erro? O cabelo vai ficar com frizz, você vai perder a modelagem, tá? Então essa última parte de resfriar o cabelo, quando ela não é feita, ela gera a perda do trabalho, né? Você não consegue manter a forma que você colocou. 13º erro, que é demorar muito para escovar. Porque isso obviamente vai gerar impaciência na sua cliente. Então, também uma coisa com relação a isso. A gente tem que ir perguntando para a cliente, e aí, como é que você está de tempo? Porque às vezes você só percebe que a cliente está impaciente, ela vai fechando a cara, e aí você olha no espelho e vê que a pessoa está ficando com a cara fechada, ela está ficando preocupada, você não fala nada e pior, aí seu trabalho vai ser pressionado por isso, sabe? Aquela sensação chata. É só perguntar. É só perguntar para ela, tá tudo bem? A gente sempre pergunta aqui, quando a gente está atendendo, a gente fala assim para a cliente, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Eu vou levar aqui mais uma meia hora, 40 minutos. Lógico que a gente sempre dá umas escapadas, 5, 10 minutos, mas né, a gente tem que meio que manter um certo tempo aí, uma expectativa, né, comunicando com a cliente. Então, gente, falei por que dos 13 erros. Agora, você quer entender como é que você vai lidar com esses 13 erros? Como é que você foge desses erros? Então, nós entendemos quais são os erros, por que os erros são erros e agora eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês como é que vocês fogem disso, tá? Então, primeiro erro, não conversar com a cliente e sair escovando é um erro e você foge disso de que jeito? Identificando, conversando com a cliente, qual que é a expectativa. Por exemplo, né? Vocês têm que começar a descrever melhor o trabalho de vocês. É bem legal que eu tô com essa boneca aqui. Porque eu fiz uma parte no cabelo dela, ó. Falei, lisa. Falei, lisa, escovadinha pra dentro. Então você começa a descrever melhor. Como é que você quer seu cabelo? Tem pessoas que falam assim, eu quero lisa. Eu quero modelada. Gente, modelada é tipo, pode ser tanta coisa. Né? Então vocês têm que ser mais específico com ela, ó. Eu quero cabelo liso. Legal, você quer um cabelo liso, viradinho pra dentro? Ou você quer que eu faça ele pra fora? Então, eu mantenho esse cabelo liso e na ponta eu viro pra fora, eu viro pra dentro, tá? Aí a cliente fala assim, eu quero o meu cabelo eu não gosto dele tão liso, né? Eu quero que o meu cabelo, ele fique mais modelado. Legal, você quer que eu modele pra fora? Você quer que esse modelado, ele seja um modelado mais aberto? Ou você quer algo mais fechadinho? Então, aqui ela fala, beleza, eu fiz um modelado um pouco mais, né, se a gente mexer assim, ele fica mais ondulado, não tá aquele cacho, né? Tá um pouco mais ondulado, virado para fora. Olha a diferença de efeito. Tem muita diferença da cliente esperar sair assim do seu salão e ela sair assim, né? Ou ainda ela fala assim, não, eu curto meu cabelo natural. Aí você pensa, poxa, como é que eu vou fazer o efeito? Como é que eu vou deixar o cabelo dela valorizar o cabelo natural dela? Percebe? Então,
quando você vai fazer a sua cliente, tem que conversar com ela, identificar o que é a expectativa dela, tá? Puxar e esticar o cabelo é um problema. E como é que você faz para não puxar? Você tem que trabalhar essa mecha, né? Com essa preparação, né? Desembaraçando, fazendo a preparação do cabelo certinho. E você precisa aprender a trabalhar com firmeza. Firmeza é você ter o quê? Um bom alinhamento de ponta e você, então, fazer uma tensão aqui que você percebe que é suficiente para você alinhar essa mecha, seja ela por cima, seja ela por baixo, mas não puxar. Você vai trabalhar com firmeza. Mesmo que você está fazendo um alisamento, firmeza, aí você alivia, firmeza de novo. É diferente de eu sair puxando do lado de cima, percebe a diferença? Então eu vou trabalhando aqui aos poucos, solto, aperto de novo, solto, conduzo a mecha, solto. Então isso é a diferença de movimento. O terceiro erro, que é encostar o bico do secador, você não pode fazer isso, mas você pode aproximar. Quando a gente vai trabalhar, a gente tem sim que usar o secador, que tem um calor bom para a gente trabalhar, mas não é encostar o bico, não usar o bico do secador como se fosse uma prancha. É você aproximar e com a firmeza da sua mão na escova, você conseguir dominar esse cabelo sem você ficar estirando e queimando a fibra, tá? Outro ponto aqui, que é o ligar tudo no máximo. Como é que você evita o erro de ligar tudo no máximo? Você tem que aprender a fazer os ajustes. Eu já fiz uma aula sobre como você regula o secador, tá? Então, tem de alguma forma aí no feed, a gente tá colocando essas aulas de ajuste. Quando é que você usa a temperatura quente com a velocidade baixa? Quando é que você usa a velocidade baixa e, sei lá, temperatura morna? Enfim, tá? Então, com todas essas combinações, tá? Trabalhar com pontas embaraçadas também é um baita de um problema. E você resolve isso como? Desembaraçando o cabelo de baixo para cima. Sempre que você vai pegar uma mecha, começa aqui, ó. Você não começa a mecha aqui em cima, você começa a mecha embaixo. Então você faz primeiro, ajustou, desembaraçou a mecha, tá bonitinho, aí você vai fazer o seu trabalho, tá? Usar cerdas de escova, da escova, aliás, falta tudo, blá blá blá. Usar a escova com as cerdas tortas ou queimadas, gente, para evitar de queimar, para de encostar o bico do secador, viu? Agora, se já está queimado, se está destruída a escova, joga fora. Uma vez eu fui fazer um trabalho numa empresa de pesquisa, desenvolvimento de cosméticos, né? De ativos cosméticos. E foi logo no comecinho, quando eu cheguei lá, elas falaram assim, o que eu preciso levar, né? Não, tem tudo aqui, tem secador, tem escova e tal. Aí quando eu cheguei lá, as cerdas estavam queimadas, estavam tortas. Aí, gente, eu pedi pra trocar. Eu tive que pedir pra trocar. Eu até expliquei isso pra elas. Eu falei, olha, se vocês ficarem com a cerda assim, enrosca muito o cabelo, danifica, você vai ter mais estiramento. Então, isso é fundamental. Se já está estragada, joga fora, compra outra. E para não estragar as cerdas novas, para de encostar o bico do secador, porque é o bico do secador que faz isso com a cerda. Beleza? Vamos lá. Como é que você faz para não ter que compensar frizz e volume com excesso de produto? Como é que você faz quando você já desenvolveu o hábito ou tem dificuldade, precisa passar muito reparador de ponta, o cabelo fica volumoso, fica com muito frizz? Gente, são 3 coisas para você trabalhar. Regular a umidade do seu trabalho. Ou seja, na hora que você está escovando o cabelo da cliente, você precisa identificar. Se tem pouca umidade, vem aqui, ó, molha. Porque se o cabelo tiver pouco úmido e ele já estiver enrolando, você vai ter mais dificuldade para alisar. Você precisaria ter mais experiência, mais técnica para conseguir alisar um cabelo que tem pouca umidade e já está ondulado. É possível? Mas de preferência, aumenta a quantidade de água no cabelo para você conseguir deixar esse cabelo mais flexível e aí você escovar.
Terceiro ponto para você não ter que fazer essa compensação de excesso de produto aí para dominar frizz é você ter um tipo de escova certo, né? Se é alisamento que você não está conseguindo fazer, usa uma escova mista. Ah, é modelagem, não estou conseguindo modelar o cabelo, então pega uma escova térmica. Você tem que ajustar isso. O diâmetro da escova também tem a ver, tá? E mais uma coisa, é o ajuste do secador. Então você tem que saber a umidade, a escova certa e você tem que fazer o ajuste do secador. Hairline, áreas difíceis, áreas mais complicadas de se trabalhar, não vai com tudo no máximo. Deixa a temperatura, pode até deixar a temperatura alta, mas reduz a velocidade do vento para o cabelo não secar antes de modelar, tá? Nono erro, desculpa. Como é que você evita o nono erro, que é deixar o cabelo marcado nas divisões? Chegou no final do trabalho, vem aqui, ó, principalmente no topo, junta essas duas mechinhas, transforma isso em uma mecha e escova para tirar essa marcação horrorosa aqui, ó. Simples assim, capricho. 11º erro, que é insistir na mecha que não conseguiu modelar. Perdeu o rumo da história, perdeu o ponto da escovação, o cabelo não tá cedendo. Vem aqui, molha, que aí você vai ver, ó, essa ondulação dele vai passar. O ponto ali onde tava, ele vai ficar mais lisinho. Então, ó, eu brinco que a massinha de modelar deu ruim, a massinha secou. Ainda bem que no nosso caso a gente consegue molhar a massinha e voltar a modelar de novo, né? Isso aí. 12º erro, que é não resfriar o cabelo após a escovação. Gente, também, capricho. Pega o secador, nem que você passe 2 minutos. Tem cabelo que é muito denso e eu fico muito tempo. Mas eu tenho que sentir que esse cabelo, esse couro cabeludo, esse fio de cabelo, ele tá frio. Assim, você não vai ter aquela coisa do choque térmico, do cabelo querer já voltar para a forma dele porque ele estava quente. Ali, a queratina, quando a gente faz a escovação, a gente muda temporariamente a estrutura da queratina e ela quer voltar. Se você não resfria e deixa ela, entre aspas, congeladinha naquela forma, a pessoa sai, toma a primeira umidade e o cabelo já volta, né? Então ela perde aquela modelagem que ela colocou ou o alisamento que ela colocou. E 13º erro, que é demorar muito, é assim, tem a questão de experiência, tem a questão do tipo de cabelo da cliente. Mas olha a dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês. Vocês têm que aprender a ganhar tempo na pré-secagem. Então, se é um cabelo que é um cabelo mais fácil de modelar, às vezes você pode secar 60%, 70% do cabelo e modelar com 10%. Lembra que eu falei? Ó, pensa na umidade que vai ficar no cabelo. 60%, 70% e já seca alisando, né? Outra dica super boa aí, que isso eu fiz muito quando eu vou fazer o trabalho para essa empresa, que eu faço esse teste de salão para eles. A mulherada tá em trabalho, né? Elas estão no horário de trabalho. E eu tenho uma agenda para cumprir lá. E o teste ele ocupa a maior parte do tempo. Só que eu não vou deixar a pessoa voltar com o cabelo desgrenhado. Eu não vou deixar elas voltarem para o trabalho com o cabelo feio, né? Mal finalizado. Então, na verdade, eu entre aspas, escovo muito rápido o cabelo delas, porque, na verdade, eu ganho tempo na pré-secagem. Eu já vou pré-secando, arrumando esse cabelo, direcionando o vento certo, e aí sobra 5 minutinhos para fazer um trabalho de ponta e a pessoa fica impressionada, que lindo que ficou o cabelo, mas isso porque é um gerenciamento, vamos dizer assim, de umidade do cabelo, né? Mas lógico, tem técnica na parte na hora da apertadinha, o ajuste do secador, beleza? Galera, então assim, se o conteúdo ajudou, compartilhe o conteúdo, salva, interaja com o conteúdo, porque assim você faz as plataformas reconhecerem que o conteúdo é relevante, beleza? Escreve aí, comenta também qual que foi o comentário, a sacada, qual que foi o erro que você não sabia que você cometia e que agora você sabe lidar com ele, enfim. Então é isso, meu povo, muito, muito obrigada, um beijo enorme para todos vocês que acompanharam o conteúdo. E comentem aí, tá bom? Beijão, fui!